Quero louvar a Deus na manhã deste dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos no nome do Senhor. Foi Jesus mesmo em quem disse em Mateus 18, 20, que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está no meio deles. Irmãos, muitos obreiros até usam esse texto. Eu acho que é até um pouco de hipocrisia, irmãos. É uma palavra até um pouco pesada, mas eu acho que as pessoas fazem menção desse texto quando a igreja está vazia. Irmãos, às vezes a igreja pode estar vazia de pessoas, mas cheias da presença. E às vezes a igreja está cheia de pessoas e vazio da presença. Por que ele está falando? Por quê? E quando o cenário vai mudar? É tão sério isso que ele fala essa palavra de Mateus 18, 20, que quando Jesus ele morre e ele ressuscita entre os mortos, a Bíblia fala que havia 2 discípulos que desceram de Jerusalém para a cidade de Emaús, e um deles era Cleopa, o nome, né? E a Bíblia fala que eles estavam falando de quem? De Jesus Cristo. E quem apareceu lá? Amém? Então, irmãos, Jesus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, ele é fiel. Quando ele fala que ele é filho do homem, não é no sentido de, não falando que ele é Deus, mas é no sentido de que ele é humilde. Amém? Porque Jesus Cristo fala que ele é filho do homem. Ensina ele. Ele fala, as raposas têm covinhos e as aves ninham dos céus, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha só, quando ele está falando que ele é filho do homem no sentido de mostrar que ele se colocou na posição de servo. Amém? Mas ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O pastor Pedro acabou de falar. Mas vamos falar de dízimos e oferta, amém? Eu louvo a Deus. Gostaria que meus irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus 28. Mateus 28, versículo de número 11. Não é só dízimo e oferta. Mateus 28, versículo 11. Amém? Vamos esperar que todos abram aí, para a gente acompanhar a leitura do texto da palavra. Glória a Deus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciou aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E, congregando eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram-lhe muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite e os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelos governadores, nós persuadiremos e nos poderemos em segurança. E eles receberam o dinheiro e fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Amém? A palavra de Deus fala que os doutores da lei, os escribas, eles falaram para que colocasse soldados ali na porta do sepulcro do Senhor. E a Bíblia fala que no terceiro dia Jesus Cristo ressuscita. E o Evangelho, irmãos, ele é escrito Mateus, Marcos, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. E cada um, irmãos, ele narra de um jeito. Porque nós entendemos que a palavra o evangelho, ele é como se fosse uma sala que cada canto tivesse uma câmera. Então cada um pega de um ângulo. Mas Mateus, ele relata isso. Por isso que às vezes parece que há uma divergência, mas não há. Cada um, irmãos, interpreta de um jeito, mas no resumo é igual um quebra-cabeça. No final se encaixa. E aqui Mateus, ele está falando que os soldados, eles
chegaram até os principais das sinagogas, lá, os escribas. Eles estavam reunidos ali, né, discutindo, e eles fizeram menção do que viram, da visão lá, daquele cenário glorioso da ressurreição do Senhor. E os soldados, irmãos, eles receberam dinheiro para poder mentir acerca da ressurreição do Senhor. Eles poderiam ser grandes testemunhas de Cristo, poderiam testificar, né, acerca dessas coisas. E eles não quiseram, mas eles preferiram se corromper, como fez Judas. Irmãos, e nós sabemos que a mídia, ela investe milhões e milhões de reais para que o evangelho não seja pregoado, para que a mensagem da cruz ela não alcance as famílias, os lares, as vidas. Eles distorcem, irmãos. Existem muitas histórias mentindo de Jesus Cristo, falando mal, falando que Jesus não ressuscitou, que Jesus na verdade... Irmãos, existe cada história herética. E aqui não foi diferente na época do Senhor. Assim que Jesus ressuscitou, os soldados foram correndo lá para os doutores e receberam dinheiro para poder mentir acerca do Senhor. Irmãos, e quantas pessoas investem milhões de reais para distorcer a mensagem de Cristo, ou dizer que Jesus realmente não ressuscitou nada? Até os dias de hoje esse feito acontece. E o que eu e você temos feito, irmãos, para investirmos no reino, para investirmos na obra do Senhor?